Diante dessa situação, gente, a gente vai trazer rapidamente aqui um bastidor, né? O Anderson Torres já está discutindo com a defesa o que é que ele vai fazer. Por quê, né? Tem uma série, como é convocação, ele é obrigado a ir. O que ele pode tentar? Uma medida na justiça, um habeas corpus para não comparecer, porque ele está sob investigação, ele é réu em inquérito, ele estava preso, inclusive, deixa eu tomar uma aguinha aqui, a voz está melhorando, mas ainda não está 100%. Ele está sob investigação, então ele pode tentar uma medida judicial para não ir ou para não ser obrigado a falar, para poder ficar em silêncio, ou ele pode alegar também problemas de saúde. A defesa dele está escrutinando exatamente qual é o caminho que vai escolher. Vem para cá, Renata, Yuri, Leandro, todo mundo. Rê, começa com você. Pois é, esse movimento dos que serão instados a falar na CPI ao Supremo Tribunal Federal, ele vai encontrar uma ampla jurisprudência a favor daqueles que pleitearem esse direito, porque como eu lembrava há pouco aqui, quando a gente falava sobre a CPMI, né, a última CPI de grande repercussão, que foi a CPI da pandemia, eu estava resgatando esse número, foram mais de 20 pedidos feitos ao Supremo Tribunal Federal com os pedidos com resultado favorável àqueles que pleitearam o direito de ficar em silêncio. Qual a ligação que os ministros fizeram? E aí foram decisões monocráticas que caíram com diversos ministros. Luiz Roberto Barroso, Fux, o próprio Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, que agora não está na corte, mas as decisões deram respaldo ao pedido de que eles não poderiam ser obrigados a criar provas contra eles mesmos, especialmente nas situações em que eles tivessem já alguma investigação correlata em andamento. Então, diante disso, havia aquele debate, né, se estava indo na condição de investigado, de testemunha, né, houve até ali uma estratégia, no caso da CPI da pandemia, de não colocar já diretamente alguns alvos como investigados para tentar dar uma volta, né, nesse tipo de argumentação jurídica, mas isso não colou. E o Supremo Tribunal Federal deu essas decisões a favor desses alvos da CPI. Então, diante disso, a gente tem um ambiente favorável a decisões que se repitam, porque são situações muito correlatas. Então, se esse expediente for usado por esses alvos, provavelmente vai frustrar os planos, pelo menos parte dos planos do grupo de apoio ao governo, que gostaria de já emparedar alguns desses nomes ligados ao bolsonarismo. Como a Renata falou, ser disso, né? Uma coisa firme na legislação do Brasil, que investigado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e é isso que tem dado respaldo a essas decisões. Leandro, agora, de todo modo, vai ter de passar pelo processo de ir até a justiça, de buscar essa blindagem, obter essa blindagem e mais, né? Não comparecer não foi autorizado a quem recorreu. A Justiça autorizou o silêncio, mas não autorizou o não comparecimento, o que vai garantir horas e horas ali de pelo menos muita falação no ouvido do Anderson Torres e dos demais convocados. Cenas que vimos na CPI da pandemia, né? Na CPI do Covid no Senado, a gente teve um bom número de investigados que ficou ali em silêncio, só ouvindo o que os senadores estavam perguntando sobre o que aconteceu na Covid. Tem quando o Anderson Torres estava com outro advogado ainda, defendido pelo Rodrigo Rocha, né, logo que ele foi preso, o Anderson Torres também foi chamado para prestar depoimento à CPI do DF, logo que ela começou. E aí eu encontrei aqui, estava procurando essa data, né, foram várias remarcações da data do depoimento do Anderson Torres à CPI do DF, e esse depoimento acabou não acontecendo. A última data foi para quinta-feira, 9 de março de 2023, e naquela ocasião é justamente o ponto que a Dani colocou, né? Ele foi obrigado a comparecer, mas ele tinha uma decisão do ministro Alexandre de Moraes consigo que dava a ele o direito de comparecer ao plenário da CPI e de permanecer em silêncio. À época ele estava preso, agora ele cumpre medidas restritivas de liberdades diversas da prisão, tá lá com monitoramento eletrônico e tudo mais. Então já tem além de todos os precedentes da CPI da Covid,
Covid no Senado, né, tem esse bem mais recente, do dia 7 de março de 2023. Então, é claro que você produzir ali a imagem do Anderson Torres não querendo responder, certamente vai ser confrontado com as imagens do que houve no 8 de janeiro, ela tem um peso político muito importante, né? Mas que, pelo histórico, dá para a gente antever que ele vai poder permanecer em silêncio a CPMI, isso dá para a gente já começar a antever pelo histórico dele próprio, Torres, e da última CPI grandiosa que a gente teve como essa. Ô, Yuri, aí a grande questão é se ele vai ser capaz de conter danos, né? E de qual vai ser aí a narrativa escolhida pela ala bolsonarista para tentar diminuir o estrago já amplíssimo na fuselagem de Anderson Torres. E a grande questão é o quanto vai se ter ali alguma ligação ou se vai se tentar uma desconexão total do que é Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, cargo que ele assume depois de deixar o Ministério da Justiça, mas que, como figura política, são indissociáveis. São cargos diferentes que ele ocupa em momentos diferentes, mas tem uma conexão. O fato de quando ele, ministro da Justiça, vê aquele primeiro momento, aquele primeiro ensaio de balbúrdia em Brasília, no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do então presidente eleito e do vice-presidente eleito, Lula e Geraldo Alckmin, da inação que Anderson Torres já demonstra naquele episódio. Quando ocorre o 8 de janeiro, e aí sim ele tem uma responsabilidade direta sobre a segurança pública, da área pública, da esplanada dos ministérios, por ser o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e também deixa de agir e não pode nem alegar o fato de estar de férias, porque suas férias oficialmente só começariam no dia 9 de janeiro, na segunda-feira, ele se antecipa nesta saída, não fica de prontidão diante de uma série de elementos e informações que mostravam que seria um fim de semana com algo importante acontecer, talvez não se imaginava daquele tamanho, mas sim uma mobilização importante de pessoas naquele 8 de janeiro, ele deixa ali, fica muito exposto nessas suas responsabilidades. A grande questão é como, da parte dos bolsonaristas, fazer isso, mantê-lo. Uma coisa é o que foi o ministro e outra coisa é o que foi o secretário, ou se não, se são figuras, se a mesma pessoa é totalmente indissociável também do ponto de vista político.